tem uma imagem de que a cerâmica ela é fácil, né? Ela é uma coisa gostosa, é prazerosa, assim, mas por um lado ela pode ser, mas dependendo do projeto que a gente faz, ela não é nem um pouco prazerosa, assim, né? É um processo meio árduo. Os projetos são grandes, as esculturas são bem pesadas, os moldes maiores ainda, então acaba exigindo muito do nosso físico, do corpo, do psicológico, tem as datas também que tem que entregar os trabalhos, então tem que fazer um planejamento e é correr com tudo isso, assim. É sempre um trabalho bem pesado para fazer. A série Casamata surgiu nessas minhas pesquisas, assim, do barro, da argila mesmo, né? Então, reciclando argila, a gente fica no contato com o barro e começa a refletir sobre ele também. E aí um dos trabalhos eu busquei na natureza, né? O que um pássaro tinha feito com o barro, né? Então ele fez um ninho, construiu o João de barro, né? No caso, que eu me orientei nessa pesquisa. E ele constrói o ninho dele usando barro como, né, como uma casa, né? Então é como se fosse uma fortificação, né, um casa-mata, né? Então, estudando isso, eu acabei adicionando algumas formas, alguns desenhos que são meus e buscando um design diferente para esse novo João de Barro, né? Só que o João de Barro ele já constrói a casa dele, né? Então essas minhas esculturas, na verdade, são habitações vazias, né? Porque o pássaro ele tem o próprio ninho, então ele não vai buscar ou comprar ou alugar uma habitação nova. Então acaba sendo um pouco de uma brincadeira, mas ao mesmo tempo são novas possibilidades, assim. Num dos casos tem um trabalho que acabou indo para um outro espaço e teve um morcego que ficou morando nesse casa-mata. Então a gente não sabe, né? Porque a gente está dando uma coisa de volta para a natureza ou para algum espaço específico, né? Dependendo de onde é exposto, e a gente não sabe o que vai acontecer, quem que vai habitar. Pode ser habitado ou não. A argila, ela tem essa memória ativa nela, né? Porque ela é um pedaço de terra, de argila, de barro, que a gente pega, vai trabalhando com ela e quando a gente amassa, aperta ela, esse pedaço, né, de terra e de argila, ele fica com a nossa digital impregnada na peça. Se a gente dobra de novo, essa forma que tinha antes acaba entrando dentro e vai criando formas e formas e dentro, e fica aquela coisa super enrolada assim, né, cheia de memória que vai levando sempre para dentro, puxando para dentro. Agora, tem isso e tem a memória também da própria argila que a gente vai construindo as formas com ela, né? Então eu crio uma escultura, por exemplo, eu fiz a série da Batalha Naval, então usei essa argila e é praticamente a mesma argila que eu fiz uma outra série que chama Revanche e essa série da Casamata. Então é a mesma argila que vai criando formas que eu construo, destruo e faço uma outra série, né? Eu vou reciclando a argila e desenvolvendo isso. Então essa argila tem muita história para contar. Agora tem momentos de pausar isso também. Então quando a gente pega a argila e queima, transforma ela em cerâmica, ela não vai mais mudar. Então ela fica pausada. A não ser que o trabalho exija que essa argila que virou cerâmica e ficou pausada quebre, né? Que é no caso da Revanche, um trabalho que eu apresento também. Que eu convido uma atleta de taekwondo para quebrar. Então tem esse momento de despausar também, via performance.
projeto do Columbiformes é uma série de pombos que eu estou desenvolvendo em bronze. E esses pombos surgiram assim porque, se a gente está falando de paisagem de São Paulo, o animal assim que mais tem, né, na paisagem livre e solto assim em São Paulo é o pombo, né? Ele é um símbolo na nossa cidade, mesmo sendo uma praga para muitos. Aí eu acho que foi no asfalto que eu encontrei esse trabalho, que eu comecei a reparar que eu via muitos pombos atropelados, comecei a registrar isso e eles formam umas imagens assim muito absurdas quando são atropelados, é muito estranho. E eu acabei colecionando isso, mas também sem saber o que eu ia fazer com isso, né? Mas num certo momento eu acabei juntando o significado do pombo, né, a imagem do pombo, e pensando ele dentro de uma instituição, né? Então a Pinacoteca é uma instituição que não deixa o pássaro entrar, né? Então as esculturas e os museus geralmente têm uns espetos, né, que não deixa o pássaro, pombo ou um outro pássaro pousar, né? Isso é como se fosse um ofendículo, né? O ofendículo ele é como se fosse o caco de vidro para a gente não atravessar, né, para um invasor não atravessar a casa de uma pessoa. Isso é um ofendículo. Então eu acabei usando esses espetos em forma de ofendículo e adicionei no pombo, colocando dentro da Pinacoteca. Isso é mais ou menos a essência do Columbiformes. Aqui no octógono, né, a gente está no espaço central da Pinacoteca. Esse é o lugar mais privilegiado do museu, porque ele une todas as alas do museu. Ele é um grande torreão. Não só divide os espaços, as entradas, mas também é um lugar que concentra a luz. E aqui a gente tem já uma parte da montagem do trabalho do Laerte, né? A gente tem a cerâmica, o barro, a areia, que é algo que não está pronto, que não está produzido, a natureza, que vem de uma maneira sempre muito conturbada no museu. O museu é um lugar de controle. Tudo é controlado, tudo é limpo, tudo tem horário. E esse trabalho ele subverte um pouco isso. E ele vai também, por outro lado, isso é uma característica muito forte no Laerte, trabalhar temas bélicos, né? A casamata é um lugar que se tinha para guardar armas, presos, sempre guarda, né? Ele tem uma função bélica, mas de uma maneira muito divertida e muito leve. É quase um brinquedo. É quase um brinquedo. Ele traz uma infância, né? Ele traz uma recordação infantil para esse espaço e o mais importante, né? Ele banha o espaço, ele reflete de novo essa luz desse espaço.
Cada trabalho acaba tendo meio que uma pontinha, dá uma pista do próximo, assim. Eu acho isso interessante. Às vezes não é nem pensado, mas ele vai aparecendo. Como se fosse uma semente, né? Que tem todo um código lá dentro, né? Que quando você ativa isso, ele vira uma árvore, uma planta, alguma coisa assim. Então tem essa questão. Quando eu reciclo a argila, eu estou ativando ela para uma nova forma. Antes de eu nascer, a argila já estava aí absorvendo as coisas e se transformando nisso.